Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu vou falar sobre regência verbal. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. E o que é regência verbal? É a relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Estamos então falando sobre verbos que necessitam de complemento para terem sentido completo. Essa relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento, ela se estabelece em uma hierarquia, ou seja, um termo é dependente de outro. E essa relação, ela pode ou não ocorrer por meio de uma preposição. Esse assunto, regência verbal, está muito ligado a um outro assunto da língua portuguesa, transitividade verbal. Sobre esse assunto, eu já tenho vídeo aqui no canal. A transitividade verbal, ela trata sobre a necessidade ou não de um verbo precisar de um complemento para ter sentido completo. Já a regência verbal vai tratar em como essa relação entre o verbo e o seu complemento se estabelece, se é por meio de preposição ou não, e se é por meio de preposição, qual é a preposição correta. Eu vou dar alguns exemplos para ilustrar melhor. Veja só. Eu amo livros de romance. Observe esse verbo, amo. O verbo amo ou o verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama algo ou alguém. Perceba que aí não há necessidade de preposição, já que ele é um verbo transitivo direto, sendo livros de romance objeto direto. No que se refere à regência verbal, o verbo amo, ele é o termo regente e livros de romance é o termo regido. Observe que aqui a relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento ocorre sem a necessidade de preposição. Agora veja outro exemplo. Eu gosto de ler livros de romance. Observe o verbo gosto. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Observe que agora esse verbo gostar, ele exige a preposição de para se ligar ao seu complemento. Nós chamamos o verbo gosto de termo regente, de ler livros de romance, termo regido. Parece que é um assunto muito fácil, não é? Intuitivamente, os nativos da língua portuguesa acabam sabendo utilizar corretamente as preposições no que se refere à regência verbal. Agora, existem alguns verbos que acabam causando a maior confusão na vida dos concurseiros. E nesta aula eu vou falar sobre esses verbos. Veja só, primeiro verbo, o verbo namorar. Observe, a atriz namora o
ator. Perceba que aí o verbo namorar, ele é transitivo direto. Portanto, não exige preposição para se ligar ao seu complemento. Quem namora, namora alguém. Embora nos nossos usos, muitas vezes utilizamos a preposição com, mas isso está errado e você precisa saber disso para o seu concurso. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Porque esse verbo, ele não admite preposição para se ligar ao seu complemento. Aqui, nós chamamos o verbo namora de termo regente, o ator de termo regido. Verbos obedecer e desobedecer. Os alunos desobedeceram ao professor. Esses dois verbos, eles obedecem à mesma regra. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Esses verbos, eles são transitivos indiretos. Por isso, eles se ligam ao seu complemento por meio de uma preposição. E a preposição exigida pelo verbo é a preposição a. Dessa forma, o verbo desobedeceram é o termo regente. Ao professor, termo regido. Verbos esquecer e lembrar. Esses dois verbos possuem uma particularidade. Se eles não estiverem acompanhados com o pronome oblíquo átono, aí não ocorre preposição. Mas, se esses verbos estiverem acompanhados com o pronome oblíquo átono, aí nesse caso ele deve vir preposicionado, ou seja, com a preposição. Veja só, ele esqueceu os livros. Sem o pronome, ele se liga diretamente ao seu complemento. Ele esqueceu-se dos livros. Aqui, como ocorre o pronome oblíquo átono se, nesse caso ocorre a preposição de, que aglutinada com o artigo os se torna dos. Então, para resumir esse caso, os verbos esquecer e lembrar, se eles estiverem acompanhados com o pronome, no caso, pronome pessoal oblíquo átono, eles vão levar preposição. Esqueci-me de, ou esqueceu-se de. Mas se esses verbos não estiverem com o pronome, aí eles não podem receber preposição. Esqueceu o livro, esqueceu o caderno. Verbo preferir. Esse verbo também causa polêmica. Veja só, eu prefiro rosas a violetas. Observe que aqui não ocorre preposição entre o termo regente, que é o verbo, e o termo regido, que é o complemento. No nosso dia a dia, muitas vezes falamos errado, prefiro isso do que aquilo. Isso está errado e você precisa saber lá para sua prova de concurso público. Prefiro isso a aquilo e não prefiro isso do que aquilo. Agora eu vou falar sobre alguns verbos que possuem mais de um sentido. E dependendo do sentido do verbo, a regência também muda.
Ou seja, vai haver a necessidade ou não de preposição, e se houver a necessidade de preposição, vai ser essa ou aquela preposição, dependendo do sentido do verbo. Espera aí que vai ficar mais fácil com os exemplos. O primeiro verbo sobre o qual eu vou falar, que possui mais de um sentido, é o verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ter sentido de cuidar, sentido de ver e sentido de morar. E aí a regência desse verbo vai mudar de acordo com o sentido. Veja só, o médico assistiu o paciente. Observe que aqui o verbo assistir está no sentido de cuidar. Nesse caso, o verbo é transitivo direto, portanto, ele se liga com o seu complemento diretamente, ou seja, sem a necessidade de preposição. Aí o verbo assistir é o termo regente e o complemento é o termo regido. Agora o verbo assistir no sentido de ver. Os alunos assistiram ao documentário. Aqui tem o sentido de ver. Nesse caso, o verbo passa a ser transitivo indireto, regido pela preposição a. Nesse caso, o verbo exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E o verbo assistir no sentido de morar, ele também é transitivo indireto. Só que nesse caso, regido pela preposição em. Eu assisti em Curitiba. Eu morei em Curitiba. Agora o verbo aspirar. O verbo aspirar no sentido de respirar, de sorver, ele é transitivo direto. Veja só. Aspirou o ar puro da floresta. Perceba que aqui o verbo, ele se liga ao seu complemento sem a necessidade de preposição. Agora, quando esse verbo aspirar, ele tem o sentido de almejar, de desejar, aí ele passa a ser transitivo indireto, sendo dessa forma regido pela preposição a. Veja só. Aspirou a uma aprovação no concurso público. Agora o verbo querer. O verbo querer, no sentido de desejar, ele é transitivo direto. A menina queria uma boneca nova. Perceba que aqui o verbo queria se liga ao seu complemento sem a necessidade de uma preposição. Mas o verbo querer, no sentido de estimar, ele passa a ser transitivo indireto. E nesse caso, exige a preposição a. A avó queria muito aos netinhos. O verbo implicar. O verbo implicar, no sentido de discordar ou de tretar, ele é transitivo indireto. Nesse caso, exige a preposição com. Veja só. A irmã implica com o irmão. Já o verbo implicar, no sentido de resultar, de trazer consequência, ele é transitivo direto e, nesse caso, não admite preposição. Veja só, a falta ao trabalho implica desconto salarial. Observe que aqui, por ser um verbo transitivo direto, ele se liga ao seu complemento sem a necessidade de preposição. Lembrando então que
quando falamos sobre regência verbal, o verbo será sempre o termo regente e o complemento do verbo será sempre o termo regido. Agora, vamos verificar se vocês realmente aprenderam. Vamos fazer um teste rapidinho para testar os conhecimentos de vocês. Veja só. A regência verbal está errada em alternativa A. Esqueceu-se do endereço. Não simpatizei com ele. O filme a que assistimos foi ótimo. Faltou-me completar aquela página. Aspiro um alto cargo político. E aí, qual é a resposta? Vamos analisar então. Alternativa A, esqueceu-se do. Verbo esquecer com o pronome exige a preposição de. Alternativa A está correta. Alternativa B, não simpatizei com ele. O verbo simpatizar, ele também é um verbo transitivo indireto que exige a preposição com. Portanto, a alternativa está ok. O filme a que assistimos foi ótimo. Observe que aqui o verbo assistir, ele tem o sentido de ver e nesse sentido ele é transitivo indireto, exigindo a preposição a, portanto a alternativa está ok. Faltou-me completar aquela página. O verbo completar é transitivo direto. Quem completa, completa algo. Portanto, sem a necessidade de preposição, a alternativa está ok. Portanto, a alternativa correta da questão, ou seja, que apresenta erro, alternativa E. Aspiro um alto cargo político. O correto seria aspiro a um alto cargo político, já que o verbo aspirar, no sentido de desejar, de almejar, ele é regido, ele exige a preposição a. Essa foi então a nossa aula de hoje sobre regência verbal. Abordei aqui os principais verbos, aqueles que costumam causar confusão na vida dos concurseiros. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se ficou com dúvidas, comente aí. Se gostou da aula, comente também. Deixe aí a sua sugestão para os próximos vídeos, porque isso me ajuda a continuar ajudando você. Receba o meu abraço, eu desejo todo o sucesso do mundo na sua vida e até a próxima aula.